Muito bem, irmãos, é muito bom ver essas crianças cantando, queridos. Quantas delas do mundo nunca ouviram um versículo da Bíblia? Seus pais não conhecem Jesus, nunca cantaram um cântico, um corinho, como a gente falava, né? Irmãos, o desafio é grande. Vamos lá, abra sua Bíblia, Provérbios 24. Muito bom estarmos juntos aqui hoje. Deus te abençoe, porque você priorizou estar na casa de Deus. Entende que o domingo do Senhor, o dia do Senhor, é para estar junto com o povo de Deus. Eu sei que muitos irmãos não podem estar aqui, tem irmãos doentes, irmãs, tem gente viajando, tem gente no campo missionário, né? E nós louvamos a Deus por sua vida, pelos seus valores. Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12, veja aí: liberte os que estão sendo levados para a morte, e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você pode dizer: não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o saberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Eu quero pensar nesta manhã com os irmãos sobre o tema resgatando vidas preciosas. Resgatando vidas preciosas. Em agosto de 2010, lá no Chile, teve um acontecimento que chamou a atenção do mundo inteiro. E nós também estávamos ligados, ficamos acompanhando, porque foram quase 70 dias, 69 dias, daqueles mineiros que ficaram presos, 33 homens, presos mais ou menos quase 700 metros de profundidade. Desbarrancou lá, enfim, e foi montada uma operação de resgate, assim, algo excepcional. A cápsula que desceu foi projetada pela NASA e com muito cuidado, porque ao perfurar podia desbarrancar mais e não ter mais sobreviventes. Então demorou muito e foi muito dramático, né, o resgate, mas todos os 33 foram resgatados e saíram glorificando a Deus pela experiência, e a família também muito, né? E todos nós nos emocionamos com aquela vitória, com aquele resgate. E eu gosto de pensar que os nossos missionários, que o trabalho missionário é um trabalho de resgate, né? A gente até usa, né, segurando as cordas, né? Nós estamos segurando as cordas, eles estão descendo. Então eles estão indo nos lugares mais difíceis, perigosos, arriscando a vida. Muitos morrem no campo missionário, mas eles estão lá, salvando vidas preciosas, levando a mensagem do Evangelho. Queridos, como é importante a missão que Deus nos deu. Deu só aos missionários? Deu à igreja. E se você é a igreja, se você tem Jesus como Salvador, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, se um dia você foi resgatado e resgatada, então você tem essa missão. Deus te entregou essa missão, a missão da nossa vida. Por que estamos aqui? Por que sua vida tem sido preservada? Por que você foi salvo e salva? Eu quero tirar 3 lições aqui, queridos, sobre esse tema, resgatando vidas preciosas. E a missão resgate, em primeiro lugar, é para livrar os que estão destinados à morte. Isso diz o versículo 11, você pode ver aí. Liberte os que estão sendo levados para a morte, e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Parece, é algo dramático isso aqui, irmãos. A palavra libertar, né,
salvar, resgatar os que estão sendo levados para a morte, os que estão cambaleando para a matança. Esse versículo é um ardoroso apelo missionário, é um apelo à evangelização, para resgatar essas pessoas que estão sendo empurradas, levadas, conduzidas para a morte. Quando eu estava assim meditando nesse versículo, eu lembrei dos nazistas, daquelas câmaras de gás, daqueles lugares de tortura que muitos judeus passaram e foram mortos. Que tristeza, irmãos, quando a gente vê algum filme que de alguma forma retrata um pouquinho da realidade deles. Eu lembrei de muitos cristãos que estão sendo colocados num paredão por causa do testemunho de Jesus, estão sendo fuzilados. Eu lembrei de gente que, com razão ou não, por diversos motivos, rapazes e moças estão sendo assassinados no tribunal do crime. E outro dia estava vendo um filme, uma reportagem eles fazem como é que chama, com pneus, como é que chama, micro-ondas, e bota a pessoa lá dentro amarrada e acende aqueles pneus, e as pessoas são mortas ali, queridos. Aí você vai dizer, é traficante? Não sei. Quantas crianças que estão sendo abortadas, lembrei delas, embriões e fetos, pelo estágio da gestação, né? Que estão sendo arrancadas do útero materno, sem nenhuma culpa, aparentemente, não é? E muitos estão querendo, enfim, que isso continue. E você pode estar sua mente aí pensando em todas as pessoas que estão morrendo, assassinadas, suicídios, por acidentes, balas perdidas, infarto, AVC, pelos vícios, né, drogas, álcool, Covid, né? Ainda se morre por Covid, mas ninguém fala mais nada, né? E quantos estão sendo levados para a morte, ou pela morte? E não é só falência física, mas agora vamos para o campo mais geral, falência emocional, moral, falência financeira, familiar, conjugal. Quantos estão nessa falência? Mas a pior de todas as mortes, pior de todas as falências é a falência espiritual. A pessoa que vive sem Deus, a pessoa que está sem Deus no mundo e possivelmente vai morrer sem Jesus, por causa da idolatria, feitiçaria, seitas, heresias, suas crenças que infelizmente são vistas como religiosidade, que faz parte, ter uma religião que é importante. Essa é a mensagem. Você tem que seguir alguma coisa, você tem que acreditar em alguma coisa. E aí outro dia eu estava vendo um vídeo aí que você não pode nem falar de endemoniado, hein, porque tem a religião de Satanás. Você não pode mais agora expulsar demônio, falar mal de um demônio, porque é uma religião também, e tem que ser respeitado. Olha só a situação que nós nos encontramos, irmãos. Quanta gente, irmãos, morrendo. Quantas pessoas vão morrer hoje, ou estão morrendo agora, e indo para o inferno? Porque não tem jeito, irmão. Morreu sem Jesus, não tem jeito. Efésios 2, capítulo 1, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O pecado leva à morte. A pessoa sem Jesus, ela está morta. Efésios 5,14. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Você lembra que lá em Lucas 15, 24, quando o pai recebe o filho pródigo, ele diz: esse meu filho estava
morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Esse meu filho estava morto. Estão sendo levados pela morte, irmão. Livra os que estão sendo levados para a matança, pela morte eterna, irmão. Nós precisamos livrar essas pessoas, resgatar essas pessoas, libertar essas pessoas. E só tem um jeito, queridos. É pelo Evangelho de Jesus, é fazendo discípulos em todas as nações. Não tem outra saída, não tem outro recurso, não tem outro caminho, outra solução. Só Jesus. Só Jesus. E eu tenho essa missão, e você também. Repito, é a missão da sua vida e da minha. Será que estamos fazendo isso, irmãos? Estamos livrando as pessoas que estão sendo levadas pela morte, para a morte. Morte espiritual, sem Deus, partindo sem Jesus, sem solução, morte eterna. Em segundo lugar, a missão resgate não pode ser ignorada. Veja aí o verso 12, parte A. Você poderá dizer: não sabíamos de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não saberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? Na linguagem de hoje, da Bíblia na linguagem de hoje, se você disser: não é da minha conta, acho que isso isenta a sua responsabilidade, né? Isso o isenta de responsabilidade. Tem alguém de olho em você, e você sabe muito bem disso. É que nem Caim disse, a desculpa de Caim, né? Sou eu o guardador do meu irmão, o que é que eu tenho a ver com ele? Não tem nada com isso, ó. Faz assim, ó, com os ombros. Ninguém pode se justificar diante de Deus, irmãos. Ninguém. Porque nós conhecemos a verdade. Para com esse negócio de desculpa esfarrapada. Quem apresenta desculpa esfarrapada está mentindo. E mentira é coisa do diabo, não é coisa de crente. Sonegar a verdade é mentira, encobrir o erro é mentira. E isso não pode fazer parte da nossa vida. A Bíblia, Paulo diz, nós já despimos do velho homem, daquilo que éramos, fazíamos, pensávamos. Nada pode ficar encoberto aos olhos de Deus, irmãos, escondido, oculto àquele que é onisciente. Não podemos dar desculpas esfarrapadas, não podemos nos justificar. Lembra de Jonas? Aparentemente ele tinha um motivo muito forte. Aquele povo era muito mau, tinha que morrer mesmo. Eles eram muito violentos, terroristas, tinham mais é que morrer. Então ele tinha uma boa desculpa, mas para Deus ele não se justificou. Tinha que cumprir a missão. Deus deu uma missão a ele. Você lembra de Moisés? Moisés apresentou 5 desculpas a Deus para não ir cumprir a missão que Deus deu a ele. 5, mas todas esfarrapadas, nenhuma o justificava. E ele foi, teve que ir e fez um belo trabalho, sofreu, tadinho, mas cumpriu a missão que Deus deu a ele. E tem glória maior do que isso, irmãos? Não dê desculpas para não evangelizar, para não fazer a obra missionária. Não dê desculpa para não contribuir, para não ir, para não orar. Não arrume desculpas. É sua missão. Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Então não podemos nos justificar. Nada justifica a nossa negação à missão que Deus nos deu. Se Ele nos deu, é porque nós podemos cumprir. Deus não chama ninguém que não possa obedecer. Deus não dá uma missão a alguém que a pessoa não possa cumprir. Então, nós podemos. Não como os outros. Não como Moisés, não como Eli. Deus te deu uma missão. Do jeito que você é. Com os dons que Ele te deu. Com o seu jeitinho. Nós tínhamos aqui uma irmã, com todo respeito eu vou falar isso, tá, irmão? Nem vou falar o nome dela, mas alguns vão lembrar. Ela era doidinha, e todo mundo a via como doidinha, mas uma mulher ousada, irmãos. Ela ganhava várias pessoas para Cristo.
E foi através dela que nós fomos lá na casa do Antônio Jubran, esse que temos pedido oração, que ele fez cirurgia agora, está morando lá na Barra, né? Mas ele sempre diz: pastor, o senhor é o meu pastor, e tal. Enfim, nós fomos na casa dele desfazer aquela parafernália de umbanda, de tanta coisa, de espiritismo, e aí nós tivemos que fazer uma limpeza, e enfim, ele se converteu, a esposa, a irmã Vera, se converteu, os 2 filhos, que eu não lembro o nome, Fábio, isso mesmo, e Marcela, se converteram, tão firmes até hoje, através dessa irmãzinha doida. Deus quer te usar, meu irmão, com as suas dificuldades, do seu jeito de ser, com o seu temperamento, com as suas fraquezas, apesar das nossas fraquezas. Deus quer te usar. Então não arrume desculpas, porque Deus te fez assim, e Ele vai te usar assim. Claro, transformado por Jesus, pelo Evangelho, claro, né? Mas do seu jeito de ser. Não arrume desculpa não, meu irmão. Nós não temos desculpas para apresentar a Deus, para não cumprir a missão que Deus nos deu. Por último, a missão resgate será avaliada no juízo final. Olha a final do versículo 12. E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Preste atenção. E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Aqui não se trata de obras meritórias, isto é, obras para obter salvação, tá? Não se trata disso aqui não. Ele está falando de obediência, de cumprimento da missão, de oportunidade que Deus nos dá. Paulo, em 2 Coríntios 5,10, diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mais uma vez, não está falando de obras meritórias, está falando mais de galardão, né? Mas está falando assim, o que você plantar, você vai colher. Você vai receber exatamente conforme você viveu. O tribunal de Cristo é justo, jamais será imparcial. Aqui, irmãos, as pessoas compram sentenças, torcem as leis, escapam da justiça, torcem o direito, condenam o inocente e inocenta o culpado. Nós convivemos com isso, todos nós sabemos disso. Mas ninguém escapa do justo tribunal de Cristo. E tem gente que fala assim: aqui se faz, aqui se paga. Lê do engano. Nem sempre. Nem sempre. A colheita maior será na eternidade. Tem muita gente que vai viver aqui tranquilamente, vai escapar, né, daquilo que merecia. Vai. E nós acompanhamos isso. Parece, assim, aparentemente, né? Porque lá no fundo, irmãos, as pessoas não serão felizes. Quem faz mal ao próximo, quem pisa nos outros, essa pessoa não é feliz. Ela tem aparência de felicidade, de vida bem-aventurada, né, de sucesso. Porque Deus conhece e Deus sabe como nós somos. Então, o mais certo, assim, sem erro, o que plantarmos nós vamos colher aqui ou na eternidade. Na eternidade não falha, irmãos. Aliás, eu gosto de filme épico, de ação, às vezes quando eu falo aqui, né? O filme Gladiador, quem assistiu um filmaço, né? No início do filme tem uma batalha, né, e tal lá, aí como é que é? O Máximos, né? Acho que é o mocinho lá, o Máximos. Ele fala assim: o que fizer, não, eu anotei aqui, o que fazemos em vida ecoa por toda a eternidade. O que fazemos em vida ecoa por toda a eternidade. É verdade. Queridos, o bem ou o mal, diz o texto, que fizermos através do corpo, por meio do corpo, vai receber juízo, vai ser avaliado por Deus, estará no tribunal de Cristo.
Você não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas. Aqui, a injustiça se assenta no trono e escarnece da virtude. Aqui, a justiça exalta o bandido e condena muitas vezes o inocente. Liberta o traficante e o ladrão e prende o inocente, aquele que fala a verdade. Aqui vemos Herodes no trono e João Batista na prisão. Aqui vemos Nero dando ordens como um déspota para prender e levar o apóstolo Paulo para ser decapitado. Aqui, autoridades constituídas estão agindo arbitrariamente, com tirania, com ditadura, com opressão. Aqui, perverte-se a justiça, zomba-se dos inocentes e eles escapam do tribunal. Mas no tribunal de Cristo, irmãos, eles aguardam o tribunal de Cristo. Podem se safar aqui, mas do tribunal de Cristo não vão se safar. Agora, não adianta a gente ficar pensando no tribunal de Cristo em relação aos outros. Temos que pensar em nós. Nós também estaremos no tribunal de Cristo. Nossas palavras serão julgadas, nossas ações, reações, pensamentos, omissões, tudo isso estará sendo julgado no tribunal de Cristo. O que semeamos, vamos colher. Gálatas capítulo 6, versos 7, 8 e 9, veja aí. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Quer texto mais claro do que isso, irmão? E aí eu me pergunto, e você deve se perguntar, o que estamos fazendo com o que Deus nos deu? O que estamos fazendo com o que Deus nos deu? Por exemplo, nossos dons. A pessoa convertida, ela tem pelo menos um dom. Se converteu, nasceu de novo, ela tem pelo menos um dom. Então, pastor, não sei. Aí já é outra conversa, a gente pode falar isso outro dia. Não é? Mas você tem um dom. Você tem um dom, pelo menos um. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O que você faz com os bens que Deus te deu? O que você faz com a inteligência que Deus te deu? Com as oportunidades que Deus está te dando? O que você faz com o dinheiro que Deus te dá, que você recebe? O que você está fazendo com a vida? Com a vida que Deus te deu e tem preservado? O que você está fazendo dela? O que estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? Irmãos, com o perdão que recebemos de Deus, com a salvação, com a esperança, com a graça maravilhosa, o que estamos fazendo com tudo isso que Deus nos deu a graça de receber? Estamos compartilhando isso? Estamos levando para o mundo inteiro? O profeta Ezequiel tem uma experiência difícil, todos eles tiveram, né? Mas ele teve uma mensagem, olha só, capítulo 3, verso 17, Deus chama Ezequiel e diz assim: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, eu te coloquei como atalaia. O que é atalaia? Aquele que fica numa torre de vigia, aquele que avisa quando o inimigo se aproxima e tal, ele não pode dormir, né? Ele tem que ficar ali atento, vigiando, tá? Aí o verso 18, olha só o que Deus diz para ele: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar e nada disser
para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será o quê? Responsável pela morte dele. Olha só, Deus disse isso a Ezequiel. Então prega a palavra, dá o recado, se eles aceitarem ou não, o que eles vão fazer com o que você disser, que eu estou mandando você dizer, pregar, anunciar, o que eles vão fazer já não é mais a sua responsabilidade, a sua é anunciar, é pregar o evangelho. Se você não fizer, olha só, eu vou requerer o sangue dele das suas mãos. Irmãos, mensagem dura, mas para nós é diferente, irmãos. Quantas pessoas estão morrendo todos os dias, irmãos, sem esperança, sem salvação, estão sendo levadas à morte, irmãos, e morte eterna, e nós estamos vendo isso, estamos conscientes disso, sabemos a verdade, conhecemos a verdade, inclusive nós estivemos na condição deles um dia, eu e você estivemos na mesma condição, de escuridão, de morte espiritual, mas pela graça de Deus, conhecemos Jesus. Deus usou alguém para te falar do evangelho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, alguém conhecido, um colega de trabalho. Deus usou alguém para te resgatar, e agora que nós fomos resgatados, irmãos, o que nós vamos fazer, queridos? Cruzar os braços, é isso? Fechar a boca? Há uma experiênciazinha no livreto dos novos convertidos, falando assim: imagine que você tenha sido curado de uma doença incurável. Alguém falou, ou você descobriu, ou alguém te recomendou um remédio, vamos dizer, um chá de casca de araucária, inventa aí qualquer coisa, da folha de não sei de quê, da flor, né? Imagina aí, aquele chá, aquela planta com aquela outra, com não sei o quê, faz um remédio maravilhoso, toma, e pá, fiz, tomei e fiquei curado, gente, fiquei curado, e aí o que eu devo fazer, queridos? Sabendo que tem um monte de gente aqui, com a mesma doença, que vai morrer, é lógico, é evidente, é claro, eu vou falar, eu vou passar essa receita adiante. Agora tem muita gente passando receita aí sem cuidado, hein? Não gosta de passar receita, né? Então, de médico e louco, cada um tem um pouco, né? Então, cuidado, né? Cuidado com receitas que você dá, às vezes serve para um, não serve para outro, irmãos. Você não conhece o corpo do outro, a estrutura, né? Como é que funcionam as coisas, né? Então, cuidado aí com as receitas. Mas, assim, de um modo geral, só para ilustrar isso, né? Irmão, nós vamos passar essa receita, vamos passar correndo, porque tem gente quase morrendo já, e a gente quer passar essa receita para salvar o máximo de pessoas possível, curar o máximo de pessoas possível. Não posso me calar, não posso guardar esse segredo, eu tenho que passar adiante, irmãos, eu preciso passar adiante. É por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 14, ele diz assim: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos, sou devedor. E lá em 1 Coríntios 9,16, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim, se não pregar o evangelho. O que Paulo está dizendo aqui? Ai de mim, eu vou prestar contas a Deus, se não anunciar esse evangelho, porque eu conheci a receita, eu conheci o segredo, eu conheci a solução, e não passei adiante. Estava vendo as pessoas morrerem, mas não fiz nada. Queridos, como é que fica a nossa consciência, irmão, diante dessa responsabilidade? Eu tinha 17 anos, e um homem chamado Haroldo
Sampaio Pereira. Nós trabalhávamos na companhia Vale do Rio Doce, Tubarão, usina de minério de ferro. Foi a primeira pessoa que me falou de Jesus. E eu sou grato a Deus por Haroldo Sampaio Pereira, que me falou de Jesus. Queridos, alguém te falou de Jesus? Alguém compartilhou com você? O que você vai fazer com isso? Que sentimento você tem por essas pessoas? Jesus tinha compaixão, né? Jesus olhava para as pessoas e eu tinha compaixão, porque era o quê? Como ovelhas que não tem pastor, estão perdidas. Estão perdidas. Ontem nós participamos de uma conferência e fomos ouvir o Hernandes Dias Lopes, e o título da conferência é Paixão por Gente, baseado, e eu procurei informação, baseado naquele livrinho do Oswald Smith, Paixão pelas Almas. Paixão pelas almas, paixão por vidas. Nós temos paixão por vidas, irmão, ao sabermos que tanta gente está morrendo sem Jesus, almas preciosas. Queridos, precisamos completar essa missão. Nós precisamos completar essa missão. E de fazer discípulos de todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quero concluir. O texto diz: liberte os que estão sendo levados para a morte, salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Há muito tempo eu assisti um filme, A Espera de um Milagre. Quem assistiu esse filme? Olha, gente, muita gente. Olha, é difícil assistir todo o filme e não chorar, tá? Quem não assistiu, procura aí, um homem foi condenado à morte, ele era inocente, um armário, um negão, que não passava na porta assim, ele tinha que abaixar para passar na porta assim, mas ele foi condenado à morte, a cadeira elétrica, e os carcereiros que cuidavam dele, fizeram amizade e tal, e começaram a conhecê-lo, e ele tinha um dom, queridos, de curar as pessoas, e ele curou, fez lá as curas dele lá, é interessante. Mas assim, o que chama atenção, que me chamou muita atenção, e eu lembrei desse filme, quando estava estudando e meditando nesse texto, que os carcereiros tinham que levá-lo para a cadeira elétrica. É isso que o texto está dizendo, estão sendo levados para a matança, e eles tinham que ter, e fizeram isso, sabendo que ele era inocente, mas eles tiveram que levá-lo, e foram lá, colocaram ele na cadeira elétrica, botaram, amarraram as mãos, o cinto lá e tal, aquele negócio na cabeça, aquela esponja, enfim, como faziam antigamente. Irmãos, aquele homem foi executado, e aqueles homens, aqueles caras, choravam copiosamente, é uma comoção, e eu fiquei pensando, meu Deus, se eles pudessem fazer alguma coisa, que eles não podiam, para salvar aquele homem da cadeira elétrica, se eles pudessem fazer alguma coisa, eles fariam, eles estavam prontos a fazer, mas eles não podiam fazer nada, tiveram que executá-lo. E eu fiquei pensando em mim, queridos, eu estou vendo, presenciando gente sendo levada para a morte, para a condenação eterna. Eu convivo com pessoas em todos os lugares, gente que está sendo levada para a morte eterna. Aqueles carcereiros nada podiam fazer, mas eu posso, e você pode fazer, você pode livrar, você pode pregar o Evangelho, você pode anunciar as boas novas de salvação. Mas temos feito isso, irmão? Você já levou alguém a Jesus? Meu irmão, não estou perguntando isso para te envergonhar. Você já levou alguém a Jesus? Você já teve a grata satisfação de ser um instrumento de Deus para ganhar uma alma para Cristo, uma vida preciosa?
Queridos, nós podemos fazer muito mais. Parar com desculpas, porque Deus nos conhece, e lembrar que nós seremos julgados pela vida que tivemos aqui, que fizemos da vida, das bênçãos que Deus nos deu. Quanto tempo perdido com coisas banais, sem importância. Irmãos, podemos fazer a obra missionária com nossos pés, indo aos campos, com os nossos joelhos, orando pelos missionários, e com as nossas mãos, ofertando para a obra missionária, com a nossa voz, com a nossa inteligência, falando de Jesus, levando Jesus a corações que tanto precisam. Alguns não vão ouvir, não vão querer saber. Fale, deixa Deus fazer a obra. Alguém disse que quando chegar no céu, a primeira pessoa que ela vai procurar é a Jesus, para agradecer, se prostrar diante de Jesus pela sua morte na cruz, pela salvação. E a segunda pessoa que ela vai procurar, essa pessoa dizendo, né? Vai ser aquele que falou de Jesus para ela, para agradecer, talvez o missionário, ou a missionária, mas ela disse assim, mas eu vou procurar uma terceira pessoa, quem contribuiu para o missionário ir para o campo, quem fez missões através das orações e ofertas, porque eu tenho que agradecer eternamente essas pessoas. Irmãos, Deus nos comissionou, Deus entregou a missão a cada um de nós, não vamos dar desculpas, vamos completar essa missão, amém, queridos?